Olá, bem-vindos ao canal e bem-vindos para mais um vídeo da série que estamos apresentando aqui, programando em C em nível básico, tá? Então aí, só lembrando aí com o ditadinho de sempre, se você é novo por aqui, dá uma força ao canal, como? Se inscrevendo, compartilhando, aproveita para assinar, para marcar o sininho, ativar o sininho de notificações para que quando haja qualquer vídeo novo aqui no canal você seja informado, tá? Nesses vídeos que estou apresentando, o último vídeo ele trata da estrutura de tomada de decisão, né? É quando o programa precisa, vamos dizer assim, que faz, o programador escreve de tal forma que o programa faz pergunta ao usuário e utilizando estruturas como switch case, como os if else, que foram apresentados nos vídeos anteriores. Então até ali, até os vídeos, até o último vídeo, o programa ele apenas fazia pergunta e seguia o caminho definido a partir dessas respostas. Aqui entramos num novo tópico, o tópico de laços, loop, como queira, é onde o código vai ficar repetindo, e obviamente tem mais de um loop, mas iremos, como tenho feito até aqui, na sequência. O primeiro que iremos apresentar, o primeiro laço, é o laço while. Tá? Traduzindo, isso é enquanto. E a sintaxe desse laço eu mostrei aqui, vocês podem ver que está entre comentário aqui a sintaxe. E por que isso aqui, né? Para que se eu não apagar isso aí quando for compilado, isso aqui não traz problema nenhum, não impede a compilação do código, ou seja, não vai dar erro. Então qual é a sintaxe? A sintaxe do while ele é chamado, é colocado entre parênteses uma condição, tá? Olha só, não tem ponto e vírgula, e as instrução ou instruções, agora sim com ponto e vírgula, dentro da chave, ou seja, um bloco de instrução, tá? Então entre chaves tem uma instrução ou instruções que eu quero dentro desse laço while, e eu vou apresentar para vocês aí alguns exemplos aqui do uso do while. Então para isso vou fazer aqui eu pretendo que o programa mostre na tela de forma horizontal ou vertical. Eu vou dizer onde colocar lá e vou mostrar onde que a gente pode definir isso, mas a essa altura do campeonato você já está craque aí do outro lado, você já sabe como fazer isso, porém irei falar a respeito. Então o primeiro ponto é definirmos uma variável. Então eu vou definir uma variável do tipo inteiro, tá? Chamada aí I de iteração, mas poderia ser qualquer coisa, tá? A, B, G, tab, num, valor, val, enfim. Mas vamos deixar aí como I, e aí encerramos aqui, tá? No primeiro momento, vamos pedir que seja impresso na tela, lá no console, os números de 1 a 10, ok? Então, vamos dizer aqui que essa nossa variável I vai começar com 0, tá? E aí nós colocamos aqui, já vou colocar um tab para indentar, tá? While, olha só, olha a palavra reservada já ficou aí negrito. Então vamos dizer o seguinte: enquanto I for diferente de 0, vamos colocar aqui diferente. Lembra que diferente é exclamação seguida de H, tá? Diferente de 0 não tem ponto e vírgula. Então aqui nós abrimos o que?
nossas chaves. Faça o seguinte, imprima na tela. Olha só. O tipo inteiro, né? Olha só quem é que a gente quer que imprima na tela. Mas se nós seguirmos dessa forma e pararmos aí, ele vai criar um laço infinito, ok? E aí é um outro ponto, um outro tópico. Então aqui agora sim, ponto e vírgula. O que é que nós podemos fazer aí? Nesse caso, vamos diminuir, né? Vamos diminuir aí. Vamos diminuir nosso i. Vamos dizer que o nosso i, que é a nossa variável de controle, precisamos controlar o laço, tá? Eu vou fazer assim, para que você entenda melhor. Eu vou fazer assim, vamos deixar aqui com 10 e começa com 10. Nós iremos diminuir ele, tá? Mas vamos colocar para rodar dessa forma. Olha só, ele encheu a tela, tá? Ele continua, e aí esse se tornou um laço infinito. O que é isso? Não tem controle, a variável de controle nós não colocamos, então aí só fecha realmente no X aqui, e esse laço vai permanecer enquanto tiver a bateria, ou melhor, a fonte de energia do seu computador ou do dispositivo que estiver rodando esse programa. Enquanto estiver energia lá, ele vai estar gerando aqueles números, tá? Então precisamos de uma variável de controle. Nós vamos aqui em i e vamos dizer que i vai ser igual ao próprio i mais 1, tá? Nosso ponto e vírgula, e vamos ver o que é que acontece. Continua sem controle, né? Vamos aqui botar só apenas o que mudou aqui, pessoal. Vamos entender aí por que ele gerou aí a infinito lá, né? O que está acontecendo? Está dizendo o seguinte, olha só, enquanto i for diferente de 0, tá? I já começa sendo diferente de 0. Então, enquanto ele for diferente de 0, imprime o próprio i e incremente ele. Então, ele vai sair incrementando e sendo impresso. Então, não tem, aqui não há controle. O controle que nós vamos colocar aqui é assim. Enquanto ele for menor ou igual a 0, ele faça isso aqui. Agora vai mudar lá, tá? Olá, pessoal. 0, 1, 2, 3, enfim. Ele está na horizontal. O que aconteceu aqui? Eu apenas expliquei a coisa de uma forma, na realidade é outra. Nós estamos dizendo o seguinte, enquanto o i for menor ou igual a 10, faça isso aqui e incremente, né? Ou seja, aumente, coloque uma unidade cada vez que o laço rodar. Mas que i deve ter um valor inicial. Eu tinha deixado aqui 10. Então ele não chegou a rodar o laço porque na verdade estavam iguais. Então o que acontece? Temos a variável declarada, temos essa variável iniciando com 0 e temos o nosso laço. O que acontece? Olha só, temos o nosso laço, while, condição. Qual é a condição? Essa variável ser menor ou igual a 10. Então enquanto isso não acontecer, isso aqui é verdade. O que está aqui dentro é verdade. Enquanto não acontecer, é verdadeiro. Enquanto for verdadeiro, o laço vai rodar. Quando isso aqui acontecer, ou seja, quando de fato ele chegar a 10, ele for 10, né, que é o que já entrava aqui alguns instantes aí, você lembra, estava aqui 10, então enquanto ele não chegar a 10, o laço não para. E aí o que acontece? Olha só, vamos entender aqui. Declaramos a variável, dizemos que ela inicia com 0. Então ele vai pegar o seguinte,
ele vai dizer que enquanto essa variável for menor ou igual a 10, ele faça isso aqui. Então ele vai fazer isso aqui. Ora, quem é nosso i? Nosso i é 0. Então ele vai imprimir. Então vai lá, nosso i é 0. Ele vai imprimir e implementar. Então 0 mais 1, 1. Roda o laço novamente. Aí ele verifica. Então i agora é 1. Porque iniciou com 0, mas ela não permaneceu 0. Ela agora, esse i agora é 1. 1 é menor que 10. Então ele faz o seguinte, ele imprime aqui o que seria 1. Então ele vai imprimir 1. Vem, gira aqui, incrementa, ou seja, passa a ser 2. E aí ele segue esse processo até 10, tá? E vamos ver esse processo aí mais uma vez. Ele está mostrando de forma horizontal. Vamos apenas mudar isso aí para vertical. E para vertical, o que nós devemos fazer? Apenas uma quebra de linha a cada iteração do laço. Cada vez que ele rodar o laço, ele vai quebrar uma linha. Então ele vai rodar, vai para baixo, roda para baixo, roda o laço para baixo. Então vamos lá. Olha aí, 0, rodou o laço, quebrou uma linha, ou seja, uma linha abaixo, rodou, a linha, incrementou linha abaixo, incrementou linha abaixo, incrementou linha abaixo, e assim sucessivamente. Se quiséssemos isso até 25, então ele deve aparecer lá exatamente 25, considerando o 0. Olha lá, 25 considerando o 0, ok? Podemos fazer também uma forma de decrementar. Vamos fazer isso aqui com 15. Não, na realidade vamos fazer decrementar. Vamos fazer ele cair de 15 até 0. Então vamos colocar aqui 15, ou seja, i começa com 15 e vai chegar em 0. Então enquanto ele for diferente de 0, imprime isso aí. E agora nós vamos retirar uma unidade, nós vamos decrementar. Então vamos lá, ele vai começar com 15, então ele está dizendo enquanto for diferente de 0, portanto 15 é diferente de 0, então ele vai imprimir i é 15, aí vai rodar aqui, passar nessa linha e tirar 1 de 15, vai virar 14, então ele vai virar 14, isso aqui continua sendo diferente de 0, e ele vai mostrar 14, e aí vai tirando 13, 12 até chegar em 0. Quando chegar em 0, ele para, porque isso aqui passa a ser falso. Então é falso por quê? Porque chegou em 0. Então o laço se encerra e nós veremos no final, ainda na vertical, o número 0. Vamos lá. Olha só. A sequência que foi falada. 15, decrementas, décima linha. 14 decrementa décima linha, 13 decrementa décima linha, e aí 2 decrementa décima linha e 1. Olha só que nós colocamos aqui que enquanto ele fosse diferente de 0, então o 0 não entrou, tá? Então aqui nós podemos colocar ainda, acredito que o tempo do vídeo é possível fazer, nós podemos colocar aqui, criar uma forma de mostrarmos, por exemplo, uma tabuada. Vamos tirar isso aqui e vamos colocar na tabuada, vamos mudar isso aqui, vamos colocar i começando em 1 e vamos dizer que ele quando i for menor ou igual a 10. Ou seja, ele vai trabalhar aí ainda com 10, tá? E nós vamos colocar aqui essa variável. Vamos colocar aqui, por exemplo, vezes o número 3 igual. Lembra que aí não tem valor nenhum, tá, pessoal? Não tem esse 3 aí dentro, esse igual são apenas caracteres, tá? Então vamos botar aqui,
Vamos botar aqui a nossa variável vezes 3, tá? Igual a porcentagem de vírgula i, vírgula nosso i. Agora sim, operação vezes o número 3. E aí aproveitamos aqui e dizemos que o nosso i será igual a i menos 1. Ou melhor, ele está começando em 1, então será i mais 1, tá? Porque ele vai subir aí 1, 2, enfim. Vamos executar nosso código, vamos ver o resultado. Olha só. Colocamos aí e ele saiu estranho, né, pessoal? Saiu aí esquisito, saiu um lá em cima e aí vamos ver o que nossa arrumação, olha só o que aconteceu. Eu deixei o quebra-linha aqui, então quebra de linha para ser aqui, tá? Então vamos ver agora o que acontece. Olha lá, foi gerada aí a tabuada, tá? A tabuada de 3. E você vê que onde tem 2 dígitos, ele desalinhou, tá? Ele veio aqui na vertical como queríamos, mas ele desalinhou. Então, como podemos fazer para resolver isso? Colocamos aqui 2D. O que isso quer dizer? São duas casas. 2D também. Ok? Então vamos lá. Deve arrumar agora. Olha só. O 3 que colocamos. Esse 3 que aparece aqui depois de compilado, pessoal, isso aqui é caractere. Como eu disse, ele não entra na operação. O igual também, neste caso, também é caractere. A operação é o que? É essa operação aqui, que representa o i vezes 3. Então, esse valor que aparece, eu vou mostrar a vocês. Deixa eu reduzir aqui, que vai dar melhor aqui. Vamos lá. Esse resultado é esse ponto aqui, i vezes 3. Quem é i? I é nossa variável. Então, aí está aqui, olha só. Olha só, i. Então, i começa com 1, tá aqui, igual a 1, olha só. E aí vai incrementando cada vez mais 1, cada vez que o laço roda. Então, o laço rodou a primeira vez, ele pegou o que? Pegou i igual a 1, olha só, i igual a 1, tá aqui o i igual a 1. Mostra isso aqui, aqui você pode considerar que aqui tem 1, então ele pegou 1, tá certo? Mostra o x representando vezes, que lembrando você que o operador de multiplicação é asterisco, ele está aqui. Isso aqui é um caractere, como eu tinha falado. Então é como se fosse i vezes 3, ainda em forma, o 3 sim, caractere, igual, que é esse igual aqui, a o que está armazenado lá, o valor de i vezes 3, é isso aqui. Então por isso ele aparece aqui, olha só. Então nós estamos dizendo que i entra aqui e multiplica, aliás, i aparece, é mostrado isso aqui, tá? Mas ele na realidade vai pegar i e depois multiplicar o i por 3 e aí mostrar aqui. É isso que você vê aqui, tá? Então, como pode ser visto aí, ele gerou aí uma tabuada e para você aí que já vem me acompanhando, não é difícil você notar que é possível fazer a tabuada de outros números, assim como uma tabuada definida. Se você quiser definir uma tabuada, você coloca uma outra variável e você vai criar uma tabuada do número específico. Não vou fazer aqui porque já estamos chegando aos 20 minutos, é uma média que eu tenho mantido nos meus vídeos. Você que já me acompanha sabe disso, então eu tento manter muito próximo dos 20 minutos. Então
Era isso que eu tinha para apresentar para vocês em relação ao laço while. Muito obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro.